Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma aula de responsabilidade civil, continuando no tema dano. E nós estamos analisando o dano moral, especificamente os critérios para a quantificação do valor. Vamos aos slides. Bom, pessoal, considerando que o julgador tenha entendido haver responsabilidade civil, quais os critérios ele vai se utilizar para quantificar o dano moral? Nós já vimos que o Código Civil prevê, né, que o dano, né, vai ser o dano sofrido é o critério aí legal para se quantificar o valor da indenização, certo? Porém, nós vimos também que doutrina majoritária e jurisprudência majoritária entendem que existiriam outros critérios aí para se quantificar o dano moral, levando-se em conta um caráter punitivo, certo? E aí, tendo em vista essa ideia, né, nós podemos pensar a gravidade e extensão do dano, o que é previsto em lei, né, critério previsto em lei. O grau de culpa do ofensor, ou seja, se o ofensor agiu com dolo, com intenção ou com culpa, faria diferença? A meu ver, não, ok? Mas para a jurisprudência, em regra, se aplica, especificamente em se tratando de dano moral, tá? Capacidade econômica da vítima, ou seja, a vítima mais rica, teria que receber um valor maior para se sentir reparada do que uma vítima com uma capacidade econômica menor. Capacidade econômica do ofensor. Se quem ofendeu a vítima tem mais dinheiro, consequentemente ele teria que pagar um valor maior para que ele sofresse aí uma penalização, ou que para que o caráter pedagógico e punitivo da indenização, para quem entende, né, que existe esses caráter, se fosse aplicado ao caso concreto, né? O lapso temporal para ajuizamento da ação, né? Se uma pessoa demora muito tempo para ingressar com uma ação pedindo reparação por danos morais, isso significa que ela não sofreu tanto dano quanto alguém que ajuiza a ação de imediato? Bom, são critérios aí para serem discutidos, né? Não há uma resposta correta, tá bem? É uma questão realmente para debate, tá? E aí eu trouxe uma decisão aqui do STJ, né, que diz a condição social da vítima de pobre não pode ser valorizada para reduzir o montante da indenização pelo dano moral. A dor das pessoas humildes não é menor do que aquela sofrida por pessoas abonadas ao serem privadas de um ente querido. E aí, sobre o caráter punitivo pedagógico, né, o suposto caráter punitivo pedagógico do dano moral, para se conceder um plus no valor arbitrado, nós, como já vimos lá no início, existem duas correntes. A primeira entende que não existe esse caráter punitivo pedagógico, a indenização por danos morais tem um mero intuito reparatório ou compensatório, sem qualquer caráter punitivo pedagógico, inclusive porque esse caráter punitivo pedagógico, para existir, deveria ser previsto em lei, afinal, não há pena sem lei anteriormente a definindo, de acordo com a Constituição Federal, né? Além disso, ao você conceder aí um valor a mais a título de caráter punitivo pedagógico, você estaria enriquecendo sem causa a vítima, né? Porque ela teria o valor lá equivalente à reparação, mas estaria recebendo algo a mais, né? E esse a mais representaria um enriquecimento sem causa da vítima, ok? Bom, a segunda corrente entende que sim, que existe o caráter punitivo pedagógico do dano moral, mas esse caráter seria acessório, né? Então, a indenização por dano moral estaria revestida por um caráter principal, que é o reparatório, e de um caráter acessório, que seria o punitivo pedagógico, visando a coibir novas condutas. Mas esse caráter acessório somente existirá se estiver acompanhado do principal e a posição dominante na jurisprudência. Eu trouxe aqui um trecho do livro do Carlos Gonçalves que critica o caráter punitivo pedagógico, né, como se ele fosse um caráter, né, como se ele tivesse autonomia, tá?
E ele vai dizer: o caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto. O autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade principal do ressarcimento do dano não é punir o responsável, sim recompor o patrimônio do lesado. Ele continua. A finalidade principal da reparação do dano moral, por outro lado, é proporcionar uma compensação à vítima. O caráter sancionatório permanece in situ na condenação, pois acarreta a redução do patrimônio do lesante. Não se justifica, pois, como pretendem alguns, que o julgador, depois de arbitrar um montante suficiente para compensar o dano moral sofrido pela vítima, e que indiretamente e automaticamente atuará como fator de desestímulo ao ofensor, adiciona-lhe um plus a título de pena civil, inspirando-se nas punitive damages do direito norte-americano. Punitive damage, em português, tradução livre aqui, danos punitivos. É preciso considerar as diferenças decorrentes das condições econômicas e das raízes históricas. A crítica que se tem feito a esse critério é que ele pode conduzir ao arbitramento de indenizações milionárias, além de não encontrar amparo no sistema jurídico nacional, para o qual não há pena sem lei anterior que o defina. Ademais, o sancionamento pode fazer com que a reparação tenha valor superior ao próprio dano. Sendo assim, geraria enriquecimento ilícito, ou enriquecimento sem causa, com o qual não se compadece o nosso ordenamento. Se a vítima já estará compensada com determinado valor, o que receberá mais para que o ofensor seja punido representará, sem dúvida, enriquecimento ilícito. Tal critério somente se justificaria se estivesse previsto em lei, com a fixação de sanção mínima e máxima, revertendo ao Estado o quantum da pena. Beleza? Então, opinião aí minoritária, posição minoritária do Carlos Roberto Gonçalves. Tá ok, pessoal? Bom, e com relação à demora no ajuizamento da ação, né? O que vocês acham? Se uma pessoa demora muito tempo, digamos que a pessoa tem o prazo aí de 5 anos para ajuizar uma determinada ação, tá? Consumidor é assim, por exemplo, em regra, né? Então, a pessoa aí teve o nome negativado no Serasa e uma ajuização, né, no dia seguinte, aquela descobriu que estava negativada, e outra demora 4 anos para ajuizar a ação. Vocês dariam valores diferentes? Né? Ou duas pessoas estão no ônibus, no mesmo ônibus, e esse ônibus sofre um acidente por culpa do motorista, tá? Apesar de que a responsabilidade é objetiva, mas para facilitar, por culpa do motorista, a empresa é responsabilizada, né? E o dano sofrido por esses dois passageiros é idêntico, dano idêntico. Eles tiveram aí eles quebraram a perna, tá? E permaneceram o mesmo tempo aí para se recuperar. Então eles tiveram um dano material, né? Relativo aí aos gastos que eles tiveram com médico, com medicamentos, mas também sofreram dano moral, né? Afinal, tiveram um bem da sua personalidade violado, né? Ou seja, integridade física, psicofísica. Pois bem, um desses passageiros, a ajuização 1 mês depois do acidente. O outro passageiro, a ajuização 2 anos depois do acidente, ou 3 anos depois do acidente. Vocês fixariam valores diferentes para essas pessoas, levando-se em conta o tempo que elas demoraram para ajuizar a ação? Bem, o STJ, tá? Num primeiro momento, ele entendia que ele não deveria fazer diferença o lapso temporal. E aí eu trouxe algumas decisões aqui exemplificativas. Em que pese o evento danoso ter ocorrido em maio de 94, sendo que os irmãos da autora ajuizaram a ação naquele ano e esta, a autora, só o fez em janeiro de 2001, tal demora não é suficiente para que haja uma diminuição do quanto indenizatório. Com efeito, não há como se diferenciar a dor suportada pela recorrida e a sofrida por seus irmãos, pelo simples fato daquela ter levado maior tempo para buscar o seu direito. Decisão de 2004. Mais uma decisão aqui de 2006. A demora na propositura da ação judicial não pode implicar a diminuição da reparação pelo dano moral. Não raras as vezes em que o sofrimento decorrente de um fato de tamanha gravidade como a morte de um ente querido é tão profundo que retira a capacidade do ser humano de reagir. Assim, a demora pode significar não um sintoma de que o abalo não foi profundo,
mas exatamente o contrário. Além disso, é natural que, com o tempo, o abalo psíquico se reduza. A indenização, todavia, tende a se reportar à época dos fatos. Veja que o argumento utilizado, ou os argumentos utilizados nesse julgado, são bastante interessantes, tá? E, a meu ver, pertinentes. Então, a pessoa demorar a ajuizar a ação não significa que ela sofreu menos abalo, menos dano. Pode significar, inclusive, que ela sofreu mais, né? Segundo, o valor da indenização não deve se reportar, né, à época do ajuizamento da ação, mas sim à época dos fatos, ok? Mais uma nesse mesmo sentido, tá? A reparação por dano moral pela morte de ente querido não pode ser tomada como causa. A demora da parte na propositura da ação visando a reparação por dano moral pela morte de ente querido não pode ser tomado como causa para a diminuição da reparação a ser fixada, restando vedado, proibido, pois, com maior razão, o afastamento do dano moral em face de tal circunstância. Então, vejam que, no primeiro momento, decisão de 2008, o STJ entendia nesse sentido. Todavia, houve uma mudança aí de posicionamento. Vejam que já existe uma decisão do mesmo ano, 2008, entendendo que faz diferença, sim. A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação de um quanto indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação. Nesse mesmo sentido, uma decisão aqui de 2016, e eu peguei uma decisão de 2001, janeiro de 2021, que diz o seguinte, ó: acidente de trânsito, morte do pai e companheiro dos autores, danos morais. A jurisprudência do STJ é remansosa, é pacífica, no sentido de que a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quanto indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação. Ok? Comentem aí se vocês acham correta a decisão do STJ, o atual entendimento, se vocês entendem diferente, se vocês concordam com o STJ, beleza? Bom, passando aqui para um segundo aspecto do dano moral, né? Na prática, o que a gente nota é que há uma imensa variação aí no valor das condenações a título de dano moral. E aí pode-se até, né, entender ou brincar ou comentar que há uma verdadeira loteria, porque a depender de qual juiz, né, qual julgador o processo cair, né, ou seja, qual juiz o processo tramitar, uma indenização, um valor diferente de indenização haverá, né? E aí, sobre esse assunto, sobre essa dificuldade, sobre essa disparidade de decisões, né, sobre o mesmo fato, tem aqui uma entrevista pegada do Conjur com os ministros do STJ, tá? E eles vão justamente relatar essa dificuldade que existe para se fixar o dano moral. Por quê? Porque se por um lado, né, a tarifação ela é proibida, por outro lado, a ausência de qualquer baliza, né, gera diferenças, causando o quê? Insegurança jurídica, certo? Insegurança jurídica. Então, vamos lá. Quando analisa o pedido do dano moral, o juiz tem liberdade para apreciar, valorar e arbitrar a indenização dentro dos parâmetros pretendidos pelas partes. De acordo com o ministro Salomão, não há um critério legal, objetivo e tarifado para a fixação do dano moral. Abre aspas. Depende muito do caso concreto e da sensibilidade do julgador, explica. E aí ele continua. A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante para não representar enriquecimento sem causa. Para o presidente da terceira turma, o ministro Sidney Bennett, esta é uma das questões mais difíceis do direito brasileiro atual. Aí ele vai falar: não é cálculo matemático, impossível afastar um certo subjetivismo. De acordo com o ministro Bennett, nos casos mais frequentes, considera-se, quanto à vítima, o tipo de ocorrência, morte, lesão física ou deformidade, o padecimento da própria pessoa e dos familiares, circunstâncias do fato, como a divulgação maior ou menor, e consequências psicológicas de longa duração para a vítima. Quanto ao ofensor, considera-se a gravidade da sua conduta,
a desconsideração de sentimentos humanos no agir, suas forças econômicas e a necessidade de maior ou menor valor, para que a punição tenha efeito pedagógico e seja um desestímulo efetivo para não se repetir a ofensa. Veja aqui, como eu comentei, né, a jurisprudência majoritariamente aplica o caráter punitivo pedagógico no dano moral. Tantos fatores para análise resultam em disparidade entre os tribunais na fixação do dano moral. É o que se chama de jurisprudência lotérica, justamente porque é uma loteria, você não sabe qual número ele vai cair. O ministro Salomão explica, para o mesmo fato que afeta inúmeras vítimas, uma Câmara fixa um determinado valor de indenização e a outra julga e a outra arbitra em situação envolvendo partes com situações bem assemelhadas, valor diferente. Ele vai dizer, este é um fator muito ruim para a credibilidade da justiça, conspirando para a insegurança jurídica, analisa o ministro. A indenização não representa um bilhete premiado. E aí a gente pode brincar, né, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Porque, por um lado, se entende que o tarifamento do dano moral é inconstitucional por violar o princípio da isonomia, né? Você tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente. Então, é necessário se analisar um caso concreto para, levando-se em conta as peculiaridades do caso, né, se fixar o valor. Você não pode entender que, em todo caso de acidente de trânsito, a vítima receberá 5 mil de dano moral. Por quê? Porque em determinado acidente a pessoa pode morrer, no outro ela pode só se lesionar, no outro ela pode não sofrer nada, ela pode demorar 1 ano para se recuperar, no outro ela pode se recuperar em 1 semana. Num acidente, a parte ofensora, né, pode ter prestado socorro, pode ter se oferecido ali para ressarcir os gastos, na outra parte, a ofensora pode ter fugido, se evadido do local. Então, é necessário analisar o caso concreto como um todo, né, para que se consiga fixar o dano moral. Logo, descabe o tarifamento. Nesse sentido, o enunciado 550 do Conselho de Justiça Federal dispõe que a quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos. Por outro lado, como a gente viu, né, e os próprios ministros do STJ comentaram, o livre-arbitramento pelos juízes tem dado ensejo a uma enorme segurança jurídica. E aí eu separei, e a fonte aqui também é do Conjur, casos reais nos quais houve, alguns foi igual, mas em diversos casos aqui houve uma diferença absurda entre o valor fixado pelo segundo grau, ou seja, pelo tribunal, e o valor fixado pelo STJ para um mesmo evento, né? Então, pegando aqui a título de exemplo, tá? Valores assim mais díspares. O segundo aqui, ó, recusa em fornecer medicamento sem dano à saúde. O segundo grau concedeu R$100 mil à vítima e o STJ concedeu 10 salários mínimos, reduziu para 10 salários mínimos, né? O equivalente a mais ou menos R$10 mil. Cancelamento injustificado de voo. A segunda turma deu 100 salários mínimos, ou seja, mais ou menos R$100 mil. O STJ reduziu para R$8 mil, né? Tem um aqui também bastante discrepante. Ó. Indenização, inscrição indevida em cadastro inadimplente, ou seja, SPC, Serasa, segundo grau concedeu uma indenização de 500 salários mínimos, mais ou menos R$500 mil, R$500 mil. O STJ reduziu para R$10 mil. Revista íntima abusiva, segundo grau entendeu que não há dano, o STJ concedeu 50 salários mínimos. Opa. Algumas decisões aqui foram mantidas, tá? Preso, essa daqui é uma das que eu acho mais absurda, a decisão do segundo grau, tá? O cidadão foi preso erroneamente, o segundo grau entendeu que não há dano. O STJ entendeu que há sim dano e concedeu uma indenização de R$100 mil. Então vejam que isso ilustra, né, justamente essa insegurança jurídica criada pela ausência de tarifamento, né, ou de critérios mais específicos, mais objetivos para o arbitramento do valor de indenização a título de dano moral. E aí o STJ vem apresentando, né, em diversas decisões,
o chamado método bifásico, né, que poderia ser utilizado aí para tentar harmonizar os valores a título de reparação por dano moral, sem que isso implique num tarifamento, tá? Então, como é que seria o chamado método bifásico? Antes da gente analisar o método bifásico, só ressaltar que, inclusive, esse método ele consta da jurisprudência em tese do STJ, né, da edição 125, que fala o seguinte: a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico. O que é isso? Ele conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e também minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente objetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. E aí sim, como é que funciona o método bifásico? O nome já dá uma dica, né? É o método que tem o quê? 2 fases, afinal ele é bifásico. Então, na primeira fase, é fixado o valor básico da reparação, de acordo com o interesse jurídico lesado, em conformidade com a jurisprudência sobre a matéria, ou seja, o grupo de casos. Então, o julgador ele vai analisar, nesse caso aqui, de negativação indevida, né? O que as outras decisões sobre esse tema têm considerado, né? Têm fixado, qual o valor? Aí ele vai pegar um grupo de casos. Aí ele vai para a segunda fase. Na segunda fase, há a fixação definitiva do valor de reparação de acordo com as circunstâncias particulares do caso concreto, tá? E aí, para a doutrina majoritária, né, gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica, entre outros fatores. Então, por exemplo, se você na primeira fase entendeu que o valor, né, a título de reparação por uma negativação indevida é de R$10.000, porque a jurisprudência dá 8, 10, 12, na média é R$10.000, no segunda fase você vai analisar as especificidades do caso para ou aumentar esse valor ou reduzir este valor. E aí eu peguei aqui uma decisão, trecho de um voto do STJ, que ajuda a entender, né, como é que funciona o método bifásico. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo jurisprudência do STJ, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, no segundo momento, a segunda fase, devem ser consideradas as circunstâncias do caso para a fixação definitiva do valor de indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. E aí, no caso aqui concreto, ele falou o seguinte, ó, a primeira fase agora, hein? Para a fixação do quanto indenizatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados, direito à vida e à saúde, tenho por razoável que a condenação deve ter como valor básico R$15.000, não destoando da proporcionalidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte. Portanto, ele fixou, primeira fase, R$500.000. Aí ele vai para a segunda fase. No que tange à segunda fase do método bifásico, para fixação definitiva da indenização, partindo do valor básico, R$15.000, anteriormente determinado, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias. Ele vai narrar. E aí ele conclui que a indenização, portanto, definitiva, deve ser fixada em R$20.000. Veja aqui, ele majorou, né? Ele partiu ali da situação, do valor básico de 15.000 da primeira fase. Na segunda fase, analisou circunstâncias do caso e entendeu que o dano ali deveria ser 5.000 a mais do que o básico, do que o estabelecido na primeira fase. Beleza? Veja que a decisão aqui, ela se utiliza do método bifásico, mas ela não explica, né, como ela chegou no valor básico de 15.000, tá? E aí eu separei uma outra decisão aqui, que é bem bacana, porque ela explica bem, ela se utiliza bem do método bifásico e vocês vão ver por quê. É uma decisão que analisava o caso chamado a farsa do PCC, tá? Foi um caso famoso que aconteceu no programa Domingo Legal, do Gugu Liberato. Houve uma reportagem falsa, uma entrevista falsa com supostos membros aí de uma facção criminosa, né, o PCC, e eles ameaçaram algumas pessoas,
né? E essas pessoas ameaçaram as pessoas e as suas famílias de morte. Quando essas pessoas aí descobriram que essa entrevista era falsa, foi forjada, eles processaram, né, o SBT e também o Gugu, tá? O juízo de primeiro grau condenou os réus a pagarem R$100 mil. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo majorou o valor para R$250 mil e o STJ manteve o valor aplicando-se o método bifásico, tá? E aí vamos ver como é que é essa decisão, né? Aí vai falar o seguinte, o trecho do voto. Realmente, o referido método bifásico parece ser o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Isso já vimos. Torna-se essa linha de entendimento, tomando-se essa linha de entendimento, aí que ele é bacana, ó. Primeira fase. O STJ tem arbitrado valores aproximados ao do presente caso em situações semelhantes a saber. E ele vai identificar e vai demonstrar, né, diversas decisões de casos que ele julga semelhantes e os valores, né, a título de danos morais em cada um dos casos. Então, eu não vou ler todos, que são vários, tá? Mas, por exemplo, ele vai falar, olha, houve uma publicação em âmbito nacional com inverídica acusação de envolvimento dos autores em fraudes. O colegiado concedeu o dano moral R$300 mil. Ele vai no outro caso, o famoso caso da escola base, no qual se divulgou resultados de investigação policial como sendo definitivos, falsas denúncias de abuso sexual, culpando os ex-proprietários dos colégios pelos fatos cometidos, quando, em verdade, as investigações policiais ainda estavam em curso, no final das quais foram os autores inocentados das levianas acusações. Nesse caso, o STJ condenou R$250 mil. Aí ele vai, letra D, conta outro caso, foi R$100 mil. E aí no outro foi 375, no outro 200. Então ele vai falando diversos casos, esse material vocês podem dar um pause e ler, né? O STJ então vai comentando vários casos, explicando o que esses casos tratam, né? E no que se assemelham ao caso ora analisado, e identificando o valor, né, de indenização por danos morais em cada um desses casos. Aí, no final, ele conclui, com efeito, na primeira fase, o valor básico inicial da indenização, fixado em R$250 mil, considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais, foi razoável e dentro da média das turmas integrantes da segunda sessão do STJ acima aludidos. Beleza. Olha que bacana. Então, ele fez uma primeira fase aí desse método bifásico bastante completa, né? Porque, veja, pessoal, não basta o julgador dizer que ele entende que a primeira fase é 10 mil, é 15 mil, 20 mil, sem explicar o porquê, né? A fundamentação é importantíssima para que o jurisdicionado possa exercer o contraditório e a ampla defesa, possa recorrer, possa entender, né, os motivos que levaram o julgador a fixar o valor XYZ na primeira fase do método bifásico, beleza? Então, essa decisão aqui é muito boa, muito técnica nesse aspecto. E ele vai partir para a segunda fase, né? Ele vai analisar as circunstâncias específicas do caso e vai entender que o valor de R$250 mil é suficiente para o caso, então ele mantém o valor atribuído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, beleza? E é interessante que ele leve em conta aqui na fixação do dano moral, né, que, aí abre aspas aqui, ó, abre aspas aqui, ó, não se pode perder de vista que o autor, à época, capitaneava conhecido programa de jornalismo televisivo policial sensacionalista, circunstância que o preparava, ao menos do ponto de vista hipotético, para situações como da espécie. Daí porque, conquanto majorado, sua indenização não atingirá o parâmetro da referência. Tá? A referência é um caso igual de uma ação proposta, na verdade, pelo vice-prefeito do estado de São Paulo, que ele recebeu um valor indenizatório de 375 mil. Nesse caso, era um apresentador de um programa de televisão. Não lembro agora se era o Marcelo Rezende ou se era o Datena, tá? De um programa desse de policial, né, que passa normalmente na parte da tarde. E aí o valor fixado para ele foi menor do que para o vice-prefeito, e uma das explicações foi essa, de que por ele ser um apresentador de um programa jornalístico policial,
ele estaria melhor preparado para receber ameaças como a do caso. Beleza? Interessante, pessoal? Beleza. Fechamos, então, o dano moral e a gente parte agora para o dano estético. Tá? Na definição aí do Cristiano Chaves, Rosenwald e Felipe Braga, cuida-se de uma ofensa à integridade física da pessoa qualificada pelo elemento permanência, ou seja, uma lesão corporal de efeitos prolongados e não meramente transitória ou sanável. O dano estético deve se manifestar de forma duradoura, mesmo que não seja definitivo ou irreversível. E a primeira pergunta que se faz é o seguinte, pessoal, o dano estético, né? Ele está dentro do dano moral? Ele é englobado pelo dano moral? Ou ele é uma coisa diferente do dano moral, né? Isso gera discussão, tá? Especialmente na doutrina. Por quê? Porque na jurisprudência é pacífico que o dano estético é espécie autônoma de dano, tá? Nesse sentido, súmula 387 do STJ que diz: é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, uma pessoa, num determinado caso concreto, pode ser condenada a pagar dano material, dano moral e dano estético, né? Imagine que uma pessoa bêbada comece a dirigir e atropela outra pessoa. Atropela não. Pode ser. Atropela outra pessoa, né? Que estava passando na rua. Ele invade a calçada e atropela a pessoa. E essa pessoa sofre danos, né? Danos. E aí sofre de cortes, escoriações, machucados, é levada ao hospital, passa por uma cirurgia, tem que pagar médico, tem que pagar medicamento e ainda tem que pagar fisioterapia. Isso é o que, pessoal? Dano material. Além disso, ela sofreu dano moral, porque ela teve aí foi violado, né? Teve uma abalo à sua integridade psicofísica, portanto, teve dano moral. E digamos que na cirurgia, né? A cirurgia acabou gerando aí, por condições normais, uma grande cicatriz no rosto, uma grande cicatriz no rosto da pessoa, ou ela perdeu um membro do seu corpo por conta disso. Incidiria aí, portanto, também o dano estético, ok? As 3 espécies de dano no caso. E aí, como eu alertei, existem críticas a esse entendimento, né? Muito embora seja pacífico na jurisprudência, que se constitua uma espécie autônoma de dano. E aí eu separei 2 autores aqui que criticam esse entendimento, no caso o Sérgio Cavalieri e o Carlos Roberto Gonçalves. Cavalieri diz o seguinte: embora eu tenha acolhido esse entendimento como julgador, para evitar desnecessários recursos especiais, em sede doutrinária, continuo convicto de que o dano estético é modalidade de dano moral e que tudo se resume a uma questão de arbitramento. Em razão da sua gravidade e da intensidade do sofrimento, que perdura no tempo, o dano moral deve ser arbitrado em quantia mais expressiva quando a vítima sofre uma deformidade física. Carlos Roberto Gonçalves. A gravidade do dano que acarreta a legião ou deformidade é fato a ser considerado pelo magistrado na fixação do quanto indenizatório do dano moral. Para que se caracterize a deformidade, é preciso que haja o dano estético. A pedra de toque da deformidade é o dano estético. O que se veriza nesse caso é a tristeza, o vexame, a humilhação, ou seja, o dano moral decorrente da deformidade física. Não se trata, pois, de uma terceira espécie de dano, ao lado do dano material e do dano moral, mas apenas de um aspecto deste o quê? O dano moral. Beleza? Posição doutrinária aqui, minoritária, beleza? Bom, e aí eu pergunto aos senhores, né? Já vimos a conceito, já vimos aí que é considerado pela jurisprudência uma espécie autônoma de dano, e a gente parte para a terceira pergunta aqui. Para caracterizar o dano estético, a lesão tem de ser visível em situações corriqueiras do cotidiano, ou seja, se for algo, né, no local escondido, que a pessoa de roupa ninguém vê, isso é considerado dano estético? Bom, jurisprudência e doutrina majoritárias entendem que sim, tá? Porque o dano estético não é propriamente o que os outros enxergam de você, mas o que você enxerga de si mesmo, né? Então, uma deformidade numa área escondida do seu corpo, né, causa dano sim à pessoa, porque a pessoa tem ciência da deformidade, né? Muito embora terceiros possam não ver numa situação normal, certo? E aí uma decisão da STJ tratando disso aqui, separei para vocês.
As sequelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário, e por isso não causam repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Dessa forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima decorrente do ato ilícito. Tartucci vai dizer o seguinte: tais danos, em regra, estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos externos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana. Beleza? Então, vejam que pode ser inclusive a perda de um órgão interno, né? A perda de um rim, a perda de um fígado, né? Mesmo que não tenha deixado cicatrizes, que a cirurgia tenha sido bem feita, você perdeu um órgão do seu corpo, isso é considerado também, doutrina majoritária, dano estético. Beleza? Então veja que estético não é um nome muito bom, né? Porque dá uma sensação de aparência, ok? Tenham isso em mente, tá? Separei aqui também um trecho do livro do Cristiano Chaves, Rosenwald e Felipe Braga, que vai dizer: o dano estético não se resume a uma ofensa em face da aparência externa da pessoa, ou mesmo lhe conduz a um enfeamento, né? Até porque o conceito de bonito e feio é algo extremamente subjetivo, né? Deve ele ser identificado também naqueles casos em que há uma permanente mitigação da pessoa de se servir do seu corpo de forma eficiente. Exemplificando, uma ofensa que conduz a vítima à surdez, com perda ou considerável redução do sentido da audição, será um dano estético. O mesmo se diga de um atropelamento, cujo dano consistir na perda do baço da vítima, né? Situação exemplificada por mim anteriormente. Beleza? Então é isso, pessoal. Então a gente fechou dano estético, fechamos dano material, dano moral, dano estético. E agora a gente entra nas chamadas novas espécies de dano, que talvez não sejam novos, né? Mas que são tratadas como novas espécies de dano, começando com a perda de uma chance, teoria da perda de uma chance. Um dos casos mais importantes no direito brasileiro da teoria da perda de uma chance é o famoso caso do show do milhão, tá? O RESP aqui está indicado. E o que aconteceu nesse caso? Marcele, e aí não à toa, Marcele é uma das pessoas aí, né, um dos alunos que fez comentários no YouTube aqui. Marcele participou do Show do Milhão em 2000. O programa é um concurso de perguntas e respostas cujo prêmio máximo, R$1 milhão, é oferecido ao participante que responder corretamente a uma série de questões sobre conhecimentos gerais. Então, para quem não conhece esse programa, pessoal, o programa era assim: você começava com uma pergunta valendo R$1.000, e você tinha lá 4 possíveis respostas, você falava, quero responder. Você respondia. Se acertasse, você ganhava R$1.000, passava para a segunda pergunta, valendo R$5.000, e assim sucessivamente, até chegar à última pergunta valendo R$1 milhão. Contudo, se você errasse a pergunta, né, você perdia quase tudo. Então, ao ser apresentada a pergunta e as possíveis respostas, você tinha um tempo ali, talvez uns 10 segundos ou 20 segundos, para dizer se iria responder ou não. Né? Se você optasse por responder e acertasse, você ganhava o dinheiro e passava para a próxima pergunta. Se você errasse, você perdia quase tudo que você tinha acumulado até ali. Tá? E aí a pessoa chegou na última questão, né, que valia R$1 milhão, que era a seguinte: a Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro? Resposta 1, 22%. Resposta 2, 2%. Resposta 3, 4%. Resposta 10, 10%. E a resposta 4 era a suposta resposta correta, tá? Só que a Marcele, ela não sabia a resposta, ou não interessa, ela não sabia. Ela optou por não responder, já que se ela respondesse errado, perderia todo o valor acumulado até o momento, e ela levou para casa quanto, pessoal? R$500 mil, beleza? Só que posteriormente a Marcele descobriu, né, ela foi pesquisar, e descobriu que não existia resposta correta para a questão, uma vez que a Constituição Federal não prevê percentual de reserva de território brasileiro aos índios. E aí o que ela fez? Ela ajuizou uma ação pleiteando quanto, pessoal? R$500 mil, né? Que é a diferença de valor entre o que ela recebeu, 500 mil, e o que ela receberia acertando a última questão, certo? R$1 milhão.
E aí veja que interessante, né? A primeira instância acolheu o pedido sob o entendimento de que a pergunta formulada pela direção do programa não tinha resposta correta. E a empresa, então, foi condenada a pagar R$ 500 mil. A empresa apelou e o recurso foi negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Mas vejam que, qual a alegação, pessoal? Vocês, como advogados aí do SBT, qual argumento vocês poderiam utilizar a favor do cliente? Ora, pessoal, argumento mais óbvio. Quem disse que se existisse resposta correta, a Marcele acertaria essa pergunta, né? É super difícil acertar a última pergunta. Inclusive, tem fatores emocionais muito fortes, a pessoa tá muito tensa naquele momento, né? Estatisticamente, é demonstrado que pouquíssimas pessoas alcançam aí o prêmio de R$ 1 milhão, né? Então, quem falou que, mesmo existindo uma resposta correta, que a Marcele acertaria recebendo os 500 mil, né? Esse foi o argumento. E aí o STJ, ele acolheu o recurso da empresa, reduzindo a indenização para R$ 125 mil, valor equivalente à chance matemática de acerto da resposta. Ou seja, pessoal, ora, se existe, o STJ raciocinou, bom, se existiam aí quatro possíveis respostas, né? Quatro possíveis respostas. E a autora foi retirada a possibilidade de responder, já que inexistia a resposta correta, né? Qual era a chance dela de acertar? Era 1 em 4, né? Essa era a chance. Ou seja, se tinham 4 respostas, ela tinha 25% de acertar. Então foi retirado a ela isso, né? A chance de responder. E a chance de responder certo era de 25%, portanto, ela deve receber 25% de 500 mil, que equivale a R$ 125 mil. Beleza? Raciocínio bastante interessante do STJ, né? E esse foi um dos primeiros julgados assim que deu maior visibilidade a essa teoria, tá? Eu destaquei um trecho do voto aqui pela importância desse julgamento, tá bem? Na espécie dos autos, não há, dentro de um juízo de probabilidade, como se afirmar categoricamente que, caso fosse o questionamento final do programa formulado dentro de parâmetros regulares, considerando o curso normal dos eventos, seria razoável esperar que ela lograsse responder corretamente à pergunta do milhão. Isto porque há uma série de outros fatores em jogo, dentre os quais merecem destaque a dificuldade progressiva do programa, refletida no fato notório de que houve diversos participantes, os quais erraram a derradeira pergunta ou deixaram de respondê-la, e a enorme carga emocional que, inevitavelmente, pesa ante as circunstâncias da indagação final. Desta arte, não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que o normal andamento dos fatos conduziria ao acerto da questão. Então disse, olha, você não pode responder R$ 500 mil, porque esse dano não é certo, né? É um dano meramente hipotético. Agora vamos lá. Falta, assim, pressuposto essencial à condenação da recorrente no pagamento da integralidade do valor que ganharia caso obtivesse êxito, qual seja a certeza, a probabilidade objetiva do acréscimo patrimonial a qualificar o lucro cessante. Todavia, não obstante, aí vai entrar na teoria da perda de uma chance. É de se ter em conta que a recorrida, ao se deparar com a questão mal formulada, que não comportava a resposta correta, foi alvo de conduta ensejadora de evidente dano, né? Resta, em consequência, evidente a perda da oportunidade pela recorrida. E qual o valor dessa perda? 1/4, que era a chance que ela tinha de acertar. Quantia sugerida pela recorrente, 125 mil, equivalente a 1/4 do valor em comento, por ser uma probabilidade matemática de acerto de uma questão de múltipla escolha com 4 itens, reflete as reais possibilidades de êxito da recorrida. Interessante, né, pessoal? Então vejam que para a aplicação da teoria da perda de uma chance, tá? E isso cai muito em prova, muito em prova. A chance deve ser real e séria. Gravem essas duas qualificações. A chance tem que ser real e séria dentro de um juízo de probabilidade e não mera possibilidade, porquanto, né, o dano hipotético incerto na esfera da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável, tá bem? Então, por exemplo, já teve decisões, né, nos quais a pessoa ia fazer um concurso público, estava na primeira fase do concurso público
e por algum motivo, né, falha de uma empresa de transporte, por exemplo, ela não conseguiu chegar a tempo no horário da prova e perdeu a prova. E aí a pessoa ajuiza uma ação pedindo, né, danos, uma reparação por uma perda de uma chance, né, a perda de uma chance de ser aprovada no concurso. Nesses casos, né, especialmente sendo a primeira fase de um concurso ainda, os tribunais têm entendido que não dá para se aplicar a perda de uma chance nesse caso, porque a chance da pessoa ser aprovada num concurso público, né, e aí considere um concurso público bastante difícil, e ainda mais estando na primeira fase, é bastante baixa, tá? Então não há, nesses casos, uma chance real e séria, beleza? Agora, nada impede que a pessoa receba dano moral pela frustração de não ter conseguido realizar a prova e tudo mais, beleza? Mais um dano, né, uma indenização pela teoria da perda de uma chance, os tribunais, nesse caso, entendem que não, porque a chance não é real nem séria. E eu vou pegar um exemplo aqui, um outro exemplo, além do caso lá do show do milhão, né, para exemplificar a teoria, tá? Então, a Laura, e aí Laura também, uma das alunas aí que comentaram aqui tem comentado aqui nas nossas aulas. Laura recebeu o bilhete para participar de sorteio em razão de compras efetuadas em hipermercado. Nesta constava, você concorre a 900 vale-compras de R$ 100 e a 30 casas. Foi sorteada e, ao comparecer para receber o prêmio, obteve apenas um vale-compras, tomando então conhecimento de que as 30 casas, no valor de 40 mil cada, já haviam sido sorteadas entre os demais participantes. Ao se inteirar do ocorrido, descobriu que o hipermercado havia violado o dever contratual previsto no regulamento de comunicação aos que foram contemplados no primeiro sorteio de que receberiam um segundo bilhete com um novo número para concorrer às casas em um novo sorteio. Por tal motivo, ela ajuizou a ação requerendo a reparação por danos materiais no valor de R$ 40 mil e danos morais. Tá? O que interessa aqui mais é os danos materiais no valor de R$ 40 mil. Então, veja, pessoal, ela concorreu aí ao Vale Compra, né? Foi sorteada, e dessas 30 pessoas, né? Dessas 900 pessoas que tivessem recebido o Vale Compra de R$ 100, 30 das 900 ganhariam, né, por meio de sorteio, uma casa no valor de R$ 40 mil. Ok? Matematicamente é isso, para facilitar aí para os alunos de direito, né? Para nós para nós operadores do direito. Bom, e ela pediu R$ 40 mil, ok? A pergunta que se faz é a seguinte: ela receberia uma casa? Ela seria sorteada? Há como se garantir, né? Há um juízo de probabilidade aí de que é efetivo, objetivo, de que ela seria uma das sorteadas e receberia uma casa de R$ 40 mil? Não há, tá? Porém, o supermercado, né, privou ela da chance de participar. E aí você tem que indenizar ela o quê? Pela chance perdida, né? E qual o valor dessa chance? É uma questão normalmente difícil, tá? Mas nesse caso, matematicamente, assim como no caso do show do milhão, é possível fazer o cálculo. E qual é esse cálculo? Ela tinha 30 chances em 900 de receber R$ 40 mil. E aí, com base nisso, né, você chega aí a 30 sobre 900 é igual a 1 sobre 30. Portanto, ela tem direito a receber 1/30 de R$ 40 mil. Beleza? E foi esse o entendimento do julgado, tá bom? Foi o STJ aqui. Dano material que na espécie não corresponde ao valor de uma das 30 casas sorteadas, mas a perda da chance, no caso de 30 chances em 900, afinal eram 900 pessoas que concorriam a 30 casas, de obter o bem almejado. Opa, calma aí. E aí ele continua descrevendo, tá? Principal aqui é a teoria da perda de uma chance. E a título de curiosidade, o tribunal entendeu que não havia dano moral para a autora no caso, tá bem? Mas apenas o dano material consistente na perda de uma chance. E aí mais um exemplo aqui, mais um exemplo interessante de responsabilidade civil médica por perda de uma chance, tá? Existe, é comum haver na jurisprudência, tá? Responsabilidade civil do advogado, por exemplo, que perde um prazo,
a favor do cliente, aí você não tem como garantir que o cliente teria sucesso, né, no recurso, por exemplo, então você indeniza a perda de uma chance. E de um médico também, que deixou de aplicar um determinado tratamento num paciente, o paciente veio a falecer. Não há como se imputar a morte ao médico, tá? Não há como se imputar a morte ao médico. Mas o paciente perdeu uma chance de recuperação, uma vez que o médico, né, utilizou apenas um tratamento, quando poderia ter utilizado 2 tratamentos diferentes, aumentando aí a chance de sobrevivência do paciente. Então, vou ler aqui para vocês. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance, em sua versão tradicional, na qual o agente frustra a vítima de uma oportunidade de ganho. Nessas situações, a certeza quanto ao causador do dano e a incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante de indenização. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca de aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance em situações de erro médico, é forçoso reconhecer a sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido, notar que a chance em si pode ser considerada um bem autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. Claro, você está indenizando uma chance e não o bem em si, né? Então, no caso aqui, você não vai indenizar pela morte, mas pela chance de sobrevivência maior, caso o tratamento tivesse sido utilizado. Beleza? Ah, quando é que você vai fixar de indenização? Questão super difícil, super controversa. Necessário analisar o caso concreto, e mesmo analisando o caso concreto, é possível que haja dúvida com relação a que valor você vai fixar. Beleza? Bom, mais uma espécie de dano aí bacana, dano à imagem virtual. Tema aí super atual, super recente. Trouxe um trecho aqui, uma foto, né, de um jogo chamado World of Warcraft, né, o mundo de Warcraft. É um jogo no qual você é um personagem, aí você escolhe uma raça, você cria suas características, né, do personagem e você começa a jogar, interage com outras pessoas, né, com outros personagens, controlado por outras pessoas, realiza missões e vai desenvolvendo o personagem, acho que vai ganhando experiência, vai desenvolvendo habilidades, comprando itens e etc. Tá? O que aconteceu, pessoal? Um cara jogava esse jogo e ele era muito famoso, né? Ele jogava já há 6 anos, ia desenvolvendo o personagem há 6 anos. Ele, inclusive, era um dos melhores ranqueados assim do mundo nesse jogo, tá? Ele estava na posição 6.770 entre 10 milhões de jogadores. É isso mesmo, 10 milhões de jogadores no mundo. E ele acabou sendo bloqueado, suspenso, né, do jogo, sob a alegação de que ele cometia boot. E o que é boot? É a prática de permanecer online por mais de 10 horas seguidas sem interrupção. Né? Um aluno meu numa aula, né, ele explicou que o sistema, né, ele entende que mais de uma pessoa está jogando quando se há aí um jogo por mais de 10 horas seguidas. Isso é proibido pelo jogo. Né? Eles não querem que mais de uma pessoa controle o mesmo personagem. Eles querem que cada personagem seja controlado exclusivamente por uma única pessoa. Pois bem, o rapaz, o José Roberto, ele falou, olha, eu joguei mais de 10 horas, mas era eu que estava jogando. Não tinha mais de pessoa, não tinha mais ninguém comigo. Tem gente que vive profissionalmente de jogo, né? Então, assim, de repente ele vivia profissionalmente disso. Não sei. E aí ele tentou resolver a questão na esfera administrativa, mas não teve êxito, e por tal motivo ele ajuizou uma ação em face da empresa, né, pedindo aí danos morais e o seu retorno ao jogo, beleza? Questão bastante interessante. E aí, há dano moral nesse caso, né, pelo fato do personagem dele ter sido banido do jogo?
é uma projeção dele, né, no mundo virtual, né? É uma projeção do espectro real no mundo virtual. E aí, nesse sentido, com base nesse entendimento, o tribunal entendeu que sim, há dano moral, sim. Vamos ler? Banimento de jogos virtuais, falta de comprovação de conduta desleal do consumidor, jogador, dano moral configurado. O mundo virtual demanda hoje novas formas de soluções dos problemas da vida, ou mesmo que sejam aplicados às novas realidades, soluções pré-existentes. Por isso, a internet, sua realidade virtual, não pode ficar de fora dessa interação. Levando em conta uma interpretação evolutiva, a figura-se razoável em impor à imagem virtual um valor, como ocorre com a imagem humana real, notadamente em casos concretos semelhantes, além do que sempre por trás de um participante de competição virtual existe uma pessoa com sentimentos e dignidade, pelo que resta claramente configurado dano moral, pois que o nome virtual do autor permaneceu à vista de todos como banido. Dano moral configurado, lesão ao direito da personalidade. Patente a quebra da legítima expectativa em relação ao site, no qual o autor era assinante, muito bem classificado, em meio a mais de 10 milhões de jogadores em todo o mundo. Quanto reparatório, no valor de R$5.000. Beleza, pessoal? E aí uma decisão de um caso muito similar, um caso bastante parecido, tá? Com uma justificativa também parecida. E o que foi bacana é o seguinte, é que nesse julgado, né, o magistrado, ele entendeu o seguinte, olha, se o nome do autor no mundo virtual ficou, né, banido, apareceu como banido, é uma situação similar a uma pessoa que tem o seu nome real, no mundo real, inserido num cadastro de de crédito. E, portanto, né, há sim dano moral, beleza? Foi um raciocínio interessante do magistrado, tá? Depois vocês podem dar pausa aqui no vídeo, ler com calma todas essas decisões que eu estou passando, beleza? Bom, para finalizar a aula de hoje, nós vamos estudar a perda do tempo útil, ou chamada aí, conhecida teoria do desvio produtivo do consumidor. É o nome que vocês vão ver mais na prática. Uma teoria que está bastante na moda, vem sendo aplicada, está bastante aplicada pelos tribunais, e ela leva em conta que o tempo é um bem jurídico que deve ser tutelado, e a sua perda pode gerar dano moral, ok? E aí tem um vídeo aqui a título de sugestão para vocês verem, atendimento de call center, é um stand-up, né? Que ilustra essa situação da perda do tempo útil do consumidor, tá bem? Eu separei uma decisão aqui do TJ do Rio que ele vai explicar, né, essa teoria. A perda de tempo da vida do consumidor, em razão da falha na prestação de serviço, que não foi contratado, não constitui mero aborrecimento, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, que é obrigado a perder tempo de trabalho, tempo com a sua família, tempo de lazer, em razão de problemas gerados pelas empresas. Nesse sentido, o advogado Marcos de Saune desenvolveu a tese do desvio produtivo do consumidor, que se evidencia quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atitude necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. Afinal, pessoal, qual o bem precioso que todos nós mais temos? É o tempo, né? O tempo é o único bem que não volta, né? A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, o tempo é igual para todos, né? Inclusive tem um documentário no Netflix com o Bill Gates e ele comenta, né? O Bill Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo e ele comenta que uma das coisas que ele não tolera são atrasos nas reuniões. Ele faz reuniões curtas, né? E não tolera atrasos. Isso por quê? Porque o bem mais precioso para ele é o tempo, né? Ele já tem quase tudo em termos de bens, né? Materiais, mas o tempo não, né? O tempo é escasso para todos nós. Então, beleza. E aí, veja aqui, pessoal, não é qualquer situação que vai gerar a perda do tempo do consumidor, né? Ele tem que efetivamente ter perdido tempo, né? Se o fornecedor logo resolve o problema, não há que se falar aí na teoria, tá bem? Então, peguei uma decisão aqui a título de exemplo, tá? De tempo de espera na fila do banco.
e aí a pessoa ficou 1h20 dentro do banco, aguardando ser atendido, e o julgador, decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendeu por conceder uma indenização aí de R$3.000 a título de dano moral pelo tempo perdido pelo consumidor, tá? Só fazer uma ressalva aqui, pessoal. Normalmente, em regra, tá? Os tribunais não concedem indenização para as pessoas que ficam um tempo maior do que o previsto em lei, seja lei municipal, lei estadual, né? De tempo máximo de espera em fila de banco, tá? Normalmente se julga improcedente e diz que a pessoa pode fazer reclamação no âmbito administrativo, porque houve o descumprimento de uma lei ali, mas que não se configura dano moral, tá? Eu acho que depende, não dá para você de antemão definir se há dano moral ou não numa hipótese dessa. Eu acho que tem que ser analisado o caso concreto, tá bem? Mas se a pessoa ficou 1h20 realmente para ser atendido, né? Parece sim que há dano moral aí pela perda do tempo do consumidor, tá bem? Beleza, uma outra decisão aqui que levou em consideração a teoria do desvio produtivo, né? Não como argumento autônomo para fixar uma condenação em danos morais, mas como um a mais, né? Como um plus, né? E isso é interessante. Isso eu acho que é válido ser utilizado pelos julgadores também, né? Verificar aí qual foi o tratamento dado pelo fornecedor, né, de serviços ou de produtos após a reclamação do consumidor. Então vamos lá. Evidente falha na prestação do serviço, dano moral configurado não só pela indevida negativação do crédito, mas também pelo tempo perdido no uso de canais de atendimento inadequados e ineficientes na busca da solução administrativa do problema, que após 15 dias não se resolveu. Indenização fixada em R$15.000. Beleza? E aí, sobre a questão da espera na fila do banco, né, que eu havia comentado, separei uma decisão aqui do STJ. Espera em fila de banco por mais de 1 hora, tempo superior ao fixado por legislação moral e insuficiência da só invocação legislativa aludida. Aí ele vai tratar padecimento moral, contudo, né, expressamente assinalado na sentença pelo acórdão, constituindo fundamento fático inalterável por essa corte, súmula 7. Indenização de R$3.000, papapá. A espera por atendimento em fila de banco, quando excessiva ou associada a outros constrangimentos e reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral. A só invocação da legislação, que estabelece tempo máximo, não é suficiente para dar ensejo à indenização, pois dirige a sanção administrativas que podem ser provocadas pelo usuário, beleza? Mas no caso, né, foi entendido aí que houve outros fatores, né, que não só o descumprimento da legislação, que justificaram aí a concessão de um valor atípico de indenização por dano moral, e o STJ ele não pode revolver matéria fática, né, mas só matéria de direito. Isso é a súmula 7, portanto, ele não pode verificar se no caso concreto houve situações, né, que gerassem dano moral ou não. Portanto, ele manteve a decisão, beleza? Ele não adentrou nesse mérito, porque ele não podia, beleza? A lesão ao tempo se trata de categoria autônoma de dano, ou seja, existiria o dano material, o dano moral, o dano estético e o dano por lesão ao tempo? Entende-se que não, tá? Eu entendo que não. O tempo é um bem jurídico tutelado, que tem fundamento na liberdade individual do ofendido, portanto, é um direito aí da personalidade, né? E assim a lesão ao tempo, assim como os direitos da personalidade, se violados, geram danos patrimoniais, morais e estéticos, beleza? Existe prova da produtividade do tempo perdido? E aí por isso que eu não gosto de utilizar a expressão teoria do desvio produtivo, né? Porque pode dar a entender que se o tempo não fosse utilizado de forma produtiva pelo consumidor, não haveria que se falar em dano moral, quando na verdade a produtividade é algo subjetivo, né? Inclusive, uma pessoa pode querer usar o seu tempo para dormir, né? Para, sei lá, jogar um jogo, enfim, para atividades que talvez não sejam entendidas como produtivas, beleza? E isso não retira a lesão, né? Porque a lesão é o tempo, a pessoa pode usar o tempo como ela bem entender.
seja dormindo, seja trabalhando, seja fazendo exercício, né? Seja vendo televisão, beleza? Então, entendo que não, a pessoa pode usar o tempo como quiser, afinal, o tempo é livre. Daí, alguns autores criticaram as expressões tempo útil ou desvio produtivo. Beleza? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. E para fechar com chave de ouro, vamos resolver alguns exercícios. Então vamos lá. Guilherme estava indo de moto para o trabalho quando foi atropelado pela caminhonete dirigida por Carlos. No acidente, além da perda total de sua moto, Guilherme teve parte da orelha decepada e diversos ferimentos que o impediram de trabalhar pelos 30 dias seguintes ao acidente. A respeito desse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Ele foi atropelado, beleza. Perda total da sua moto, dano material, parte de sua orelha decepada, dano moral e estético, e diversos ferimentos que impediram de trabalhar pelos 30 dias seguintes ao acidente, dano material na categoria lucro cessante, né? A perda total de sua moto, o conserto dela vai ser dano moral na categoria dano emergente. Então vamos lá. Guilherme pode ser indenizado por danos materiais e morais, mas não por estéticos, falso. A responsabilidade de Carlos é subjetiva no que diz aspecto aos danos materiais, objetiva no que diz aspecto aos danos morais estéticos? Não. Ela vai depender do caso, né, de quem era o Carlos aqui na história. Se fosse uma relação de consumo, seria objetiva, né? Se não, a responsabilidade seria subjetiva para qualquer das hipóteses, tá? O Guilherme não era passageiro, então não é objetivo. Responsabilidade subjetiva para qualquer dos danos. Guilherme pode ser indenizado cumulativamente por danos materiais, morais e estéticos. Resposta correta. O dano estético experimentado por Guilherme deve ser julgado em comparação aos padrões de beleza. Já vimos que não é isso, o dano estético. A responsabilidade de Carlos é subjetiva no que diz respeito aos danos materiais e morais e objetiva no que diz respeito aos danos estéticos. Mesma questão analisada ali na resposta B, errada. Resposta correta, C de certo. Lucas, vítima de importante perda de discernimento em razão de grave doença degenerativa, devidamente representado por sua filha e curadora Maria, ajuizou a ação indenizatória por danos materiais e morais contra uma instituição financeira que negativou o seu nome. Durante a instrução processual foi comprovado que os fatos eram verdadeiros. Na situação hipotética, conforme a jurisprudência do STJ, responda. Lucas não faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, tendo em vista não estar conscientemente sujeito à dor ou sofrimento psíquico devido à significativa perda de discernimento. Vimos essa questão em um caso concreto, real, igual a esse. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? O dano moral não é isso, pela doutrina majoritária, corrente objetiva, né? O dano moral é uma lesão a um direito da personalidade, certo? E não uma dor, sofrimento, humilhação, que realmente podem não ter sido sofridos por Lucas, já que ele sequer teve ciência de que seu nome foi negativado, ok? Contudo, ele teve direitos da sua personalidade violados, sim. Mais uma questão, pessoal. Maria, uma famosa atriz, foi contratada pela sociedade XPTO para ser garota propaganda da marca de refrigerante Isoba. Pelo contrato, obrigou-se a ceder, de forma remunerada e temporariamente, o uso e a exploração de sua imagem. Em janeiro de 2013, Maria se depara com o anúncio publicitário de uma revista em que é retratada segurando uma cerveja Chiva, também fabricada pela XPTO. Portanto, ela autorizou o uso da imagem para refrigerante Uba. Um tempo depois, a sua imagem foi utilizada indevidamente numa propaganda de uma cerveja, Chiva, que ela não autorizou, certo? Então, de acordo com os fatos descritos, assinale a alternativa correta. A. Houve descumprimento por parte da XPTO? Sim. Maria sofreu violação em seu direito da imagem? Sim. Sendo legítima a reparação por danos morais somente? Não, ela também sofreu danos materiais, né? Equivalentes ao valor que normalmente ela cobraria para fazer uma publicidade de uma cerveja. Letra B. Não houve descumprimento contratual, já está errado. Letra C. Houve descumprimento contratual e Maria sofreu violação do seu direito de imagem, sendo legítima a reparação por danos materiais somente? Errado, já vimos que é dano material e dano moral. Portanto, a resposta certa C, né, pessoal? Houve descumprimento, Maria teve violado aí direito à imagem, sendo legítima a reparação por danos morais e patrimoniais, que é a mesma coisa, patrimonial igual a material, né? A gente viu isso também. Resposta letra D de dado. Mais uma questão aí, de certo ou errado. Determinada associação civil
ajuizou a ação em face de uma sociedade empresária jornalística com o intuito de receber indenização por danos materiais e morais, decorrente de publicação de reportagem com informações falsas, cujo único objetivo era macular a imagem e a credibilidade da associação, conforme ficou provado. Considerando a situação, julgue os itens a seguir. Na situação em apreço, para fixar o valor da condenação pelos danos materiais, o juiz deve considerar os denominados danos hipotéticos ou eventuais, pois ainda que não tenha sido comprovado efetivo prejuízo material, presume-se a conduta ilícita causou lesão à associação. Ora, pessoal, os danos materiais para serem indenizados, né, eles têm que ser danos certos, né? Não é danos hipotéticos e eventuais, seja moral, seja material, não são indenizáveis no direito brasileiro. Portanto, a resposta errada. Bom, com isso nós finalizamos a nossa aula de dano. Vocês agora estão craques, sabem tudo de dano, dano moral, dano material, dano estético, novas espécies de dano. Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.